Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a essa live do dia 8 de maio. Queridos, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Derrama sobre nós a Tua bênção. Cumpre a promessa de Jesus, quando ele disse, não muito depois destes dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que este Santo Espírito se aposse da minha mente, da minha boca, das minhas palavras, coordene os meus pensamentos e derrame bênção sobre os meus queridos irmãos que estão assistindo esta live. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. Meus queridos, Deus colocou na nossa mente o tema para a live de hoje. A última noite de Sodoma. A última noite de Sodoma me lembra muito bem da última noite da terra. Queridos, existem similaridades. A história se repete. Eu convido você para que abra sua Bíblia neste momento em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vamos ler ali a partir do verso 26. Vamos ler. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Jesus faz paralelos. Jesus nos chama a atenção para que entendamos que a história vai se repetir. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, da segunda vinda de Jesus. E o verso 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas coisas dentro de casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, este conselho de Jesus Cristo, lembre-se da mulher de Ló. Tem muito ensinamento para você e para mim. Hoje, nós estamos vivendo nos dias que se assemelham aos dias de Noé, nos dias que se assemelham aos dias de Ló em Sodoma. É inegável este fato. Como a promiscuidade, como a banalização do sexo, como o homossexualismo, como a intemperança, queridos, nós estamos vivendo exatamente nos dias de Sodoma e Gomorra. Por isso, esta advertência de Jesus Cristo, quando estava falando da sua segunda vinda, ele fez questão de falar, lembrem-se da mulher de Ló. E agora, Lucas capítulo 17, verso 33, diz, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Queridos, aqui não está Jesus falando de que na sua segunda vinda haverá um arrebatamento secreto. Ele não fala nada de secreto. A volta de Jesus Cristo será visível, literal. Todos os olhos o verão. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Isto é exatamente o que está em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Aqui nós lemos capítulo 24 e o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então não será secreta a volta de Jesus? Todo olho o verá, os anjos descerão com ele, todos verão aquele grande e maior acontecimento da história da terra. Queridos, mas pessoas que estão convivendo com você e comigo, muitas delas vão se perder. O conselho de Jesus Cristo é que deveremos vigiar e orar. Preparar a nossa família para a volta de Jesus. Porque Ló perdeu a sua família. Ló foi o responsável, não foi somente a esposa de Ló. Quando Jesus diz aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, eu também acrescentaria, não se esqueçam de Ló. O próprio Ló, que era o sacerdote da casa, que era o responsável pelo seu lar, ele foi quem colocou sua família dentro de Sodoma. Foi ele que conduziu sua família até lá. Por isso, aí está a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, diante de Deus, de preparar a sua família não para viver dentro destas grandes cidades que são centros de perversão, de iniquidade, de promiscuidade, mas procurar um lugar agradável, onde possam adorar a Deus, onde possam criar os filhos para a honra e glória de Deus, distante da perversidade do mundanismo. A última noite de Sodoma, queridos, estava se aproximando e os habitantes não perceberam. Não perceberam que o fim estava às portas. A ira de Deus, as nuvens da vingança lançavam já as sombras sobre a cidade condenada, mas os habitantes de Sodoma não perceberam. Esta frase, não perceberam, está lá. Quando Jesus Cristo falou sobre os dias de Noé, diz que ele entrou na arca e toda a sua família e não o perceberam. Queridos, também os habitantes de Sodoma e de Gomorra não perceberam que a morte estava se aproximando, o fim estava se aproximando. Esta frase, não perceberam, chama a nossa atenção. Será que a história vai se repetir? Certamente a história vai se repetir. É isso que Jesus está dizendo, porque assim será na sua segunda vinda. Muitos estão achando que tudo está correndo normal. Não está correndo normal, queridos. Hoje, nós não estamos vivendo como vivíamos em 2018, em 2019. Hoje está tudo diferente. O mundo está em tragédias. O mundo está passando fome. O mundo está sem empregos. As falências estão crescendo cada dia. A epidemia só cresce. A mortandade aumenta. Queridos, nós estamos vivendo nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas que não aconteça com você o cumprimento desta frase, e não perceberam, porque você está percebendo, eu estou percebendo, todos os sinais se cumprindo ao nosso redor. Enquanto os anjos se aproximavam na sua missão de destruição, homens e mulheres sonhavam ali em Sodoma com a prosperidade e com o prazer. O último dia de Sodoma foi como todos os outros que tinham vindo e ido. Uma paisagem de beleza sem par, era banhada pelos raios do sol que se punha. O entardecer, o último pôr de sol, trouxe como sempre aquele ar refrescante, chamando os moradores de Sodoma para saírem de casa e encherem aquelas ruas da cidade movimentada. Eles estavam preocupados com os prazeres de mais uma noite. Mal podiam imaginar que seria a última noite de Sodoma. Será que os homens e mulheres, será que a Igreja de Deus está percebendo que nós estamos nos aproximando da última noite da terra? Porque Jesus está voltando. Ao entardecer, 2 estrangeiros, 2 viajantes, se aproximaram da porta da cidade de Sodoma. Eram aparentemente viajantes, humildes, vindo passar a noite em Sodoma. Ao olharem para aqueles humildes viajantes,
ninguém podia ver neles quem eles realmente eram, os poderosos anjos de Deus que vieram anunciar o juízo divino. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, e vamos ler ali a partir do verso 1. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, à noitinha, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ló estava sentado à porta da cidade, tranquilo, acostumado com a vida de Sodoma, acostumado com o estilo de vida daquele povo, promíscuo, profano, homossexual. A cidade estava tomada pelo pecado. E para Ló parecia que tudo estava normal. Porque quando a Bíblia diz que ele estava sentado à porta da cidade, ele estava confortável com aquela situação de Sodoma. Como pode ser, queridos? Como é que você pode estar num ambiente profano, promíscuo, de pecados e mais pecados, de homossexualismo, de banalização do sexo, do casamento, e você está tranquilo com a sua família, achando que você está num lugar seguro, num lugar muito bom para educar os seus filhos? Assim pensava Ló. Quando ele viu se aproximarem aqueles dois viajantes, Ló se levantou e foi ao encontro deles, inclinou-se com o rosto em terra. E agora o verso 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrem, peço, na casa do seu servo, e passem nela a noite, e lavem os seus pés, e de madrugada vocês se levantarão e irão pelo caminho. E eles disseram: Não, antes vamos passar a noite aqui na rua. E então, verso 3, Ló insistiu com eles, porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Ló era hospitaleiro. Ló aprendeu com Abraão, pelo exemplo de Abraão, a ser hospitaleiro. E aqui diz o verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o jovem até ao velho, todo o povo de todos os bairros. A cidade de Ló foi cercada por homens jovens e por velhos. Queridos, a cidade de Sodoma era uma cidade iníqua. Não era o lugar de um filho de Deus que está se preparando para o céu, estar ali vivendo naquela cidade. Como é com você, meu querido irmão? Como está o povo de Deus hoje, dentro destas grandes Sodomas modernas? E aqui diz o verso 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram a ti nesta noite? Onde estão eles? Traze-os fora para nós, para que os conheçamos. Em outras palavras, tragam estes homens que estão aí na sua casa, aqui para fora, para que tenhamos relação sexual com eles. Isto é o que está escrito na Bíblia, para que os conheçamos, quer dizer, para que tenhamos relação sexual com eles. E o verso 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E Ló falou: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. E o verso 8. Eis aqui 2 filhas eu tenho, que ainda não conheceram um varão. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles 2 anjos, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta.
e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Queridos, o que nós estamos lendo aqui, essa experiência de Ló, ela está na Bíblia para ser uma advertência para você e para mim, que estamos vivendo nos últimos dias. E os últimos dias da terra são semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. Por isso Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló em Sodoma, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo esta experiência. Jesus Cristo tem que voltar, porque o nosso mundo virou uma Sodoma, uma Gomorra. Nós estamos clamando e gemendo e clamando, ora vem Senhor Jesus. A princípio, quando aqueles homens se aproximaram de Sodoma, Ló, quando olhou para eles, não sabia que eram anjos. Mas Ló era cortês, hospitaleiro, fazia parte da sua religião. Muitas casas, queridos, quando fecham as portas para receber um estranho, muitas casas estão fechando as portas para receber os mensageiros de Deus, que ao serem recebidos nas suas casas poderiam trazer muitas bênçãos para eles. Cada ato de vida, cada hospitalidade, por pequena que seja, tem a sua influência para o bem ou para o mal. São as pequenas coisas que provam o caráter. Os habitantes de Sodoma haviam ultrapassado os limites da paciência divina. Há pessoas que pensam que a paciência divina não tem limites. Há pessoas que pensam que a graça divina não tem limites. Queridos, a história do dilúvio mostra que a graça tem limites. A história de Sodoma e Gomorra mostra também que a graça divina tem limites. Existe um momento em que Deus dirá, basta, basta, chega de pecado. Não mais suporto tal vida de pecaminosidade nestes habitantes. Existe um momento em que Deus vai fechar a porta da graça. Existe um momento mencionado lá em Apocalipse capítulo 8, verso 5, em que Jesus Cristo vai lançar o incensário sobre a terra e dizer, está feito. Não mais misericórdia, não mais perdão. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Queridos, a porta da graça vai se fechar, mas nós estamos vivendo ainda em tempo de graça. Os anjos anunciaram a Ló o objetivo da sua vinda até ali. Leia comigo agora Gênesis capítulo 19 e os versos 12 em diante. Então disseram aqueles varões, ou seja, aqueles anjos, a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas? Você tem mais familiares nesta cidade? E todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Eles foram bem claros. Nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Queridos, muitos pensam que Deus não está nem aí com os pecados praticados nesta terra, com os pecados dos ímpios e com os pecados do povo de Deus. Muitos pensam que Deus está distraído, não está observando. O que a Bíblia diz aqui, no capítulo 19, verso 13, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Queridos, assim como a impiedade do mundo antediluviano nos dias de Noé ofendeu a Deus, assim também a pecaminosidade, o homossexualismo, o lesbianismo de Sodoma e Gomorra também ofenderam ao Senhor. Por isso diz aqui, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Jesus vê cada ato, cada palavra. Jesus sabe cada pensamento que está na minha mente. Tudo é registrado pelo anjo. Tudo está registrado diante de Deus. E queridos, nós estamos vivendo em tempo de graça. É tempo de confessar os pecados. É tempo de pedir perdão. É tempo de pedir libertação do pecado.
E aqui diz o verso 14: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Aquelas duas filhas de Ló ainda não tinham se casado, mas já estavam comprometidas, já estavam prometidas, mas ainda estavam em casa, ainda eram virgens. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Os anjos se apressaram. Os anjos perceberam que Ló estava devagar demais. Queridos, as pessoas muitas vezes são muito devagar para entender o recado de Deus. O mundo está se acabando. Jesus está para voltar. Tudo ao nosso redor nos mostra que as coisas vão de mal a pior. Mas muitos filhos de Deus são como Ló, são devagar demais. Por isso muitos vão perder suas famílias. Porque Ló perdeu a sua família, porque ele foi devagar demais. Ele foi muito frouxo, ele foi muito liberal. Ele se acostumou com a vida de pecados de Sodoma. A experiência de Ló me faz lembrar o que acontece com a rã. A rã, se você colocá-la dentro de uma panela com água morninha, ela vai ficar ali. E à medida que você acende o fogo e aquela água vai aquecendo, pouco a pouco, aquela rã permanecerá na água que está sendo aquecida, até que a água vai ferver e vai matá-la, porque ela não vai pular da panela. Ela se acostuma com a água que está sendo aquecida pouco a pouco. Assim aconteceu com Ló. Ele se acostumou com os pecados de Sodoma. Ele se acostumou com tudo que ele via ao seu redor. Aquilo para ele era o normal. Por isso Ló estava à porta da cidade sentado confortavelmente quando os anjos chegaram, porque para ele estava tudo bem. Será que para você está tudo bem? O mundo do jeito que está? As calamidades, as tragédias, a epidemia, a mortandade, a frieza da igreja, a mornidão da igreja, a apostasia da igreja, exatamente como diz de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3. Você acha que está tudo normal, está tudo bem? Queridos, a experiência que Jesus Cristo deixou registrada na Bíblia de Ló e a sua família em Sodoma é para nos advertir, é para chamar a nossa atenção. E aqui diz, capítulo 19 de Gênesis, verso 16. Ele, Ló, demorava-se, e aqueles anjos, aqueles varões, lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ele estava devagar demais, lento demais. Quando você sabe que Deus lhe dá uma ordem, quando você entende que Deus lhe deu uma ordem, como é que você age? Você é devagar, você é lento, você vai pensar no assunto ou você obedece? Se Jesus Cristo fala para você, saia daqui, você vai pensar, bom, o mês que vem, o ano que vem, eu vou fazer planos, ou você sai? Jesus espera obediência. Obediência, queridos. Os anjos agarraram Ló pela mão, agarraram a mão da mulher, a mão das filhas, e puxaram, tiraram Ló e a sua esposa e suas filhas da cidade de Sodoma e Gomorra. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Escapa-te, fuja e não olhe para trás. Queridos, uma ordem clara, uma ordem curta, uma ordem que não deixava margem para dúvidas. Não pares em toda a campina, escapa lá para a montanha, para que não pereças. E o que disse Ló? Verso 18. Assim não, Senhor.
Queridos, eu não entendo. Eu não entendo diante de todas aquelas provas de que aqueles homens que estavam ali com Ló eram anjos de Deus, porque ficou claro que eram anjos de Deus. E diante desta ordem muito clara de Deus, Ló ainda vira para os anjos e diz: assim não, Senhor. Ele se recusa a agir exatamente da forma como Deus está pedindo. Como é com você, meu querido irmão? Quando Deus, através da Bíblia, através do espírito de profecia, queridos, quando Deus faz apelos, como é que é com você? Você obedece? Ou você fica contemporizando, você fica se justificando? Assim não, Senhor. Assim não. Verso 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Ló falando para Deus, apelando para o coração de Deus, para que não fosse para a montanha. Tem pessoas que têm medo de ir para a montanha. Tem pessoas que têm medo de ir morar no campo. Queridos, morar no campo exige realmente coragem, audácia. Mas Deus não quer que você continue vivendo no centro de perversidade, de promiscuidade, nestas grandes Sodomas modernas. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar para a montanha, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade ali perto, para fugir para lá. Ela é pequena, ora para ali me escaparei. Ela é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que quer dizer pequena. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Queridos, a experiência de Ló mostra quão forte é a pressão das massas. Você sabe o que é a pressão das massas? A pressão da multidão é muito forte. É a mais devastadora pressão que existe quando todo mundo faz, todo mundo pratica. É o hábito comum a todos. Esta é uma pressão muito forte sobre os filhos de Deus. Nos dias de Noé, a pressão da multidão foi tão grande que dentre os milhares de habitantes do mundo antediluviano, somente 8 pessoas entraram na arca. Veja quão forte é a pressão sobre o povo de Deus hoje. É para entendermos. Tudo está corroborando, queridos, para que você siga a maioria, siga o mundo. Mas Jesus Cristo diz: o remanescente é que será salvo. Novamente em Sodoma, dos milhares que ali viviam em Sodoma, somente Ló, suas filhas e sua mulher saíram de Sodoma. E mesmo assim, sua esposa morreu, tornou-se uma estátua de sal. E suas 2 filhas, que saíram também de Sodoma, elas eram pervertidas. Mente pervertida. Tanto é que embebedaram o pai e fizeram sexo com o próprio pai. As 2 filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. Elas tinham a mente pervertida. Queridos, Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 12 e 13. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 24 e os versos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos está esfriando, porque existe uma multiplicação do pecado ao nosso redor. O amor está esfriando de pais para filhos, de filhos para pais. Queridos, e o verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por se multiplicar o pecado, o amor se esfria. Será que esse não é o nosso caso hoje? A pressão das massas, a pressão da televisão, as novelas, os filmes, tem feito o pecado parecer não pecado? Será que o que é pecado está parecendo que não é pecado para você? Você está acostumado com o homossexualismo? Você está acostumado com a banalização do sexo?
com as pessoas vivendo juntas, sem se casarem. Para que se casar? O mundo hoje está desta forma. Todos estão se acostumando com a banalização do sexo, mesmo dentro da igreja. A intemperança. Hoje está ocorrendo uma terrível e generalizada apostasia, descrita na profecia bíblica como mornidão de Laodiceia. O povo de Deus diz: sou rico e de nada tenho falta. Esta é a forma como o povo de Deus se vê. Mas como é que Deus vê o seu povo? Deus diz assim: porque tu és miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, falando de Laodiceia. Queridos, Deus está vendo a sua igreja carente, necessitada, apostatada, mundanizada. São chamados de povo de Deus, mas onde está Jesus? Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz que Jesus não está dentro de Laodiceia. Jesus está fora pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei e cearei com eles e ele comigo. Jesus está do lado de fora batendo, pedindo para entrar. Suponhamos que centenas de pessoas que você considera cristãos genuínos se afastem da verdade. Suponhamos que pastores que você considera verdadeiros homens de Deus, mas que se tornaram liberais amigos do pecado. O que acontecerá com a sua fé? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Mateus 24:13. Existem muitas coisas envolvidas na palavra perseverar até o fim. Significa firmeza, resistência, coragem para ficar sozinho em defesa dos princípios. Coragem para ficar sozinho em defesa dos princípios. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 31, nós lemos: permanecer em defesa da verdade, permanecer em defesa da justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Hoje devemos tirar calor da frieza dos outros, tirar coragem da sua covardia e tirar lealdade da sua traição. Que motivos levaram Jesus, ao falar sobre a sua segunda vinda, citar a história de Ló, falar da mulher de Ló? Por que Jesus, falando da sua segunda vinda, disse: lembrai-vos da mulher de Ló? Queridos, a ordem divina é: escapa-te, não olhe para trás. Aquele que lança a mão do arado, Lucas capítulo 9, verso 62, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Uma vez que você abraçou a Jesus como Salvador, você não pode ficar olhando para trás. Olhe para frente, para cima. É de lá que vem Jesus, é de lá que vem o nosso socorro. Queridos, Jesus Cristo espera de você decisões que vão trazer salvação para a sua família, decisões que vão trazer santidade para o seu lar, decisões que vão nos levar para o céu. Aproxima-se rapidamente a última noite da terra. O dia que amanhã não tem. A última noite da terra. Se assemelha aos dias de Noé antes que ele entrou na arca. Parecia tudo normal. Se assemelha também aos dias de Ló. Mas, queridos, Jesus Cristo está voltando. E Jesus Cristo quer que você se prepare e prepare a sua família para a sua segunda vinda. Jesus quer salvar você, salvar o seu lar. E Jesus quer que você se prepare para a volta dele. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esta é a mensagem que eu deixo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Deixo para você a paz de meu Jesus. É em nome dele que eu peço. Amém.